Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar desenvolvendo uma certa atenção para aprender sobre a componentização que consegue desenvolver na ressonância um controle sobre o magnetismo, né, aplicado a esse fenômeno de ressonância. Então a gente tem aparatos hoje em dia que provocam ressonância e sobre um controle de ondas eletromagnéticas, digamos assim, a gente consegue expor e arrecadar algumas é, alguns dados, digamos assim, a partir dessas relações magnéticas com esse fenômeno de ressonância, porque a gente utiliza esse sistema sobre a interferência humana e toda a interferência que o homem é, causa nessa associação entre a ressonância e essa interferência magnética constrói imagens, né, sobre várias alocações desses registros, digamos assim, uma vez que a gente tem quase que uma linha de costura e descostura dessas informações que são construídas a partir desse magnetismo, né? Então isso é uma coisa incrível e vale a pena a gente desenvolver por partes atenção para essa esse digamos assim, essa tecnologia desenvolvida pelo ser humano, né? Então vamos lá. Hoje a gente vai para o vídeo 2, continuando, né, a leitura dessa desse documento, né? A gente parou na propriedade dos ímãs. Então a gente já falou basicamente do que é magnetismo, né? O que são ímãs, né? E a gente falou de alguns materiais que têm por natureza própria acontecem em natureza própria, né? Isso e tem materiais que precisam de se causar isso. Porque na verdade toda matéria ela consegue se tornar um ímã. Ela consegue ser imantada. Até mesmo aquelas matérias que não têm capacidade para isso, sobre aquilo que a gente ordena ímã, né? A gente coloca essa associação. Por quê? Porque o ímã ele pode ser subtraído em, em qualidade, em caráter, né? E aí essa subtração ela desenvolve para nós o reconhecimento a partir desse fenômeno, né? O ímã ele é uma matéria que consegue causar o fenômeno de magnetismo. O fenômeno de magnetismo, digamos que essa matéria ela está estável no meio em que ela está. E aí, o que acontece? Essa matéria que pode, nessa estabilidade, ela pode ganhar desestabilidade no sentido positivo em relação
a uma outra matéria que eu aproximo aqui, ou ela pode ganhar ou ela pode sair do estado neutro e ganhar uma ela pode ganhar o estado de negativação dessa matéria a partir desse campo de ser e estar, né? Então, ela pode ficar positiva ou negativa em relação a uma coisa. E essa positividade ou negatividade, para nós, já é o fenômeno magnetismo. Já é a certa atração. Só que como esse magnetismo, essa atração funciona? Ela funciona em escala de associação, né? Então, você pode aumentar ou diminuir essa relação positiva ou negativa de um objeto para com o outro. Só que também você pode colocar barras de conter, né, os seres. Ou seja, segurança. Por exemplo, você vai numa loja e você vê um produto e você fica totalmente atraída em comprar esse produto. Só que existe uma barreira gravitativa por consolidação da lei de que você só pode comprar a matéria se você tiver dinheiro positivo para ela. E aí, eis o fenômeno magnetismo acontecendo, porém sendo desenvolvido por uma interferência de lei social, de contrato social. Por quê? O homem é bom, só que a natureza o corrompe. O homem é bom, mas a natureza o corrompe. Só que a natureza de Deus, ou seja, do homem tentar componentizar, se proteger dentro desse campo, se faz as leis. As leis, elas protegem a gente, constrói proteção e sabedoria sobre nós dentro desse magnetismo. Porque o magnetismo, ele é para nós o perigo. Então, quando a gente começa a desperigificar, a gente começa a ficar apreendido na sabedoria de que o magnetismo é um perigo dentro de determinadas circunstâncias. Então tem toda a introdução de um magnetismo de um ímã em relação ao ser humano, né? E aí o ser humano ele aprende sobre isso, né? Bom, ele se aprende sobre isso. Legal? Então, é porque geralmente a gente é muito direto nas coisas quando a gente quer ensinar e quer mostrar que sabe, né? É maldito o homem que diz que sabe alguma coisa, né? Pois os homens não sabem nada. Então, quando eles se dizem diretamente assim que sabem, é para causar efeito em você. Ou seja, arrancar elétrons de suas dúvidas e fazer com que você sofra a radiação eletroestática, né? Você pare de ter dúvidas e aceite que ele sabe alguma coisa em relação a essa autoridade de arrancar de você dúvida, né? Mas o homem ele nada
sem saber. E ele chega sem saber. E ele parte sem saber. Pois a sabedoria é só uma forma de se manter sobrevivendo. Beleza? Vamos lá para as propriedades dos ímãs. Então, props. Inseparabilidade dos polos. Ou seja, o ímã ele é formado de átomos. Átomos que têm condição de imantarem-se. Então, esses átomos, digamos assim, você não consegue quebrar um átomo. Se você quebra um átomo, né? Se você quebra um átomo no meio, o que acontece? Acontece isso daqui, ó. Explosão. Explosão. Né? Se você quebra um átomo no meio, você tem a explosão. E só que você tem explosões acontecendo a todo momento no universo, no espaço-tempo. Só que elas têm vários tamanhos. Tem explosões acontecendo até mesmo dentro do nosso organismo, só que a gente não sente ela tão forte, né? A gente sente faísquinha, como se fosse uma faísquinha. Então tem explosão acontecendo em todo momento. Ou seja, existe realmente a quebra de átomos a todo momento. Até porque a recombinação, e o nascimento depende disso, de certa forma. Inseparabilidade dos polos. Um polo não existe isoladamente. Caso o ímã seja dividido em vários pedaços, de cada pedaço será obtido um novo ímã com polos norte e sul. Então você tem um ímã aqui, e aí ele tem um polo norte e um polo sul. Beleza. Você quebra ele aqui, ó, aí você vai ter um novo ímã se formando aqui, ó. Digamos assim, ó. Polo norte e polo sul. E aí se você quebra ele de novo aqui, ó, você vai ter um novo ímã aqui se formando, né? Polo norte e polo sul. E aí vice-versa, né? Esses dois pedaços continuam sendo ímãs. Na verdade, as partículas elementares que constituem todas as substâncias possuem características magnéticas. Então, todo átomo ele tem característica magnética, né? Todos esses átomos com o que compõem esse ímã possuem característica magnética. O que são características magnéticas? É mais ou menos afinidade com as ondas eletromagnéticas. São filhas da eleição eletromagnética das matérias, entre as matérias. Quando a onda eletromagnética vem e bate em uma matéria, sabe o que ela faz? Ela varre a matéria. A gente não sente isso porque a gente é uma matéria muito gorda, muito massada, muito densa. A gente sente isso apenas na forma de calor, choquinho, né? Só que a gente não sente essa varreção. Só que tem muitos organismos vivos que sentem e muitos átomos que sentem e se transformam sobre esse sentido. Ó, transformam sobre esse sentido. Que sentido? Sentido da varredura das ondas eletromagnéticas. Abner, quem que fornece essa onda eletromagnética para varrer? O Sol. O Sol é a grande fonte eletromagnética que varre a Terra já há milhares de anos. E essa varredura traz para nós ímãs. Ok? Perfeito? Beleza. O estudo do magnetismo é possível referir-se a eles como ímãs elementares. Então, a matéria que se transformou mais
ele é um ímã próprio, né? A que se transformou menos é um, digamos, não ímã. Então a gente tem o imão e o iminho. E dentro dessa escala, em relação, porque a gente tem vários tipos de ímãs, se a gente exportar esse reconhecimento para várias analogias. Então, em relação ao eletromagnetismo, ou até mesmo o magnetismo, né? O que acontece? A gente tem um imão e um iminho. E dentro e entre esses meios, a gente tem as reações, né? Ou seja, todas as escalas que a gente encontra, a gente denota, né? E classifica elas entre essa questão, imão e imim, ou seja, quantos Teslas, ou seja, quantos Teslas, né? A unidade de medida para referenciar quanto esse ímã puxa, né? Quanto esse ímã ah, provoca a atração de átomos. Os polos de ímã são inseparáveis. Não é possível partir um ímã em duas partes para separar o polo norte do polo sul. Cerrando-se um ímã transversalmente, obtém-se dois novos ímãs completos. Isto é, surgem na secção de corte polos contrários dos das respectivas extremidades. Então é basicamente isso aqui, ó. Quando partimos ao meio um ímã em barra, obtemos dois novos ímãs, né? Então do imão para os iminhos, né? Agora, nesse sentido aqui, ó, que é dessa escala que a gente colocou aqui, a gente está falando de potência, né? Não de iminho, né? Iminho ali, isso aqui é tudo aqui, isso aqui equivale a é de um imão. O que acontece? Formou os polos por conta dessa relação entre os átomos sobre o universo, né? Então a gente tem, ó, o universo e os átomos aqui sobre esse universo. Como que eles funcionam se esticando aqui, ó, né? Sobre o universo, mais e menos. Entendeu? Então digamos assim. Quando aquecemos um ímã acima de uma determinada temperatura, ele deixa de gerar campo magnético. A gente tem um campo magnético do ímã, ou seja, a força que o ímã reage. Essa força, então, né? Esse campo magnético aqui, digamos assim, desse ímã, né? O que acontece? A temperatura é contra a força, é contrária à força magnética. Então, quando você está sofrendo de força magnética, se você ganha temperatura, você quebra ela. Tanto é que se uma pessoa ela está em um estado estático, em um estado de amparo magnético, para ela vencer isso, ela precisa de gastar energia, ela precisa de aquecer suas articulações para poder ganhar o movimento. Para poder se movimentar. Beleza? Legal, né? Isso aqui parece até mesmo alinhamento magnético. Aqui, ó.
alinhamento magnético. E aí vamos pôr que tem uma onda magnética aqui, ó. Uma vitrine que tem ímãs aqui, ó. Aí você, a sua cabeça, ó. Então aqui existe um desalinhamento. E aí quando você chega aqui, ó, sua cabeça começa a fazer assim, ó. É. Tá vendo? Isso é alinhamento também. Quando aquecemos o ímã, ele perde propriedades magnéticas. Beleza. Olha só. Aqui a gente tem uma imagem. A propriedade magnética é isso aqui, né? Ó. É estar em torno de si mesmo. Ó. Entrando e saindo. Ó. Entrando e saindo. É, entrando e saindo dentro da sua potência. É, entrando e saindo, entrando e saindo. Em todos os sentidos, né? Quando a gente começa a receber uma carguinha aqui, ó. Olha o que acontece, ó. Ele já para de entrar e sair de si mesmo. Tá vendo? Ele começa a procurar, ele se perde de si mesmo. Então isso representa a perda de atividade atrativa, a perda de atração. Então a temperatura ela faz isso, ó. Suas propriedades magnéticas. Perda de propriedade magnética. Propriedade magnética. Fechamos, né? Essa é uma propriedade magnética. Outra propriedade magnética, ó. Quando partimos um ímã, quando aquecemos o ímã, quando partimos, aquecemos. Agora vamos ver aqui, ó, bússolas. Solas, sóis, bus, sub, cialos, sub, bus, úsolas. São aparelhos que servem para a orientação dos viajantes. Bússolas. Então são aparelhos para orientação. Então, se eu perguntar para uma pessoa o que é um aparelho, um aparelho é uma coisa que você compra para que tem que se liga na tomada e faz alguma coisa, né? Você consegue, por exemplo, um aparelho para converter energia em luz. Então é mais ou menos isso, um aparelho. Só que um aparelho ele pode ser algo mais simples, né? Um aparelho ele pode ser, por exemplo, a utilização de pedra e folha e água, né, para uma orientação, né? Então, por exemplo, uma pedra ela pode se tornar uma orientadora, dependendo das circunstâncias. Quem consegue dizer isso para você é o Sherlock Holmes. O Sherlock Holmes ele utiliza como aparelho investigativo a ambientação e o pressuposto de como ela deveria estar, né? Em cálculos de estabilidade. E aí existe isso, né? Aparelhos também têm aquela responsabilidade, né? Por exemplo, um móvel de roupa, ele é um aparelho, né? Ele se diz um aparelho para guardar a roupa, né? Guardar a roupa.
Então, esse é um aparelho, né? Mas esse aqui você não liga na tomada, né? Você liga na consciência e na forma empregada socialmente. Então, você tem a forma do emprego social, que é um aparelho e que também é uma orientação imã, né? Então, existem aparelhos para orientação que socialmente instalam imãs racionais. Se sua mãe for na sua casa e perceber que você utiliza guarda-roupa para guardar coisas que não sejam roupas, eu acho que ela vai achar estranho, porque ela tem uma certa ressonância que é instalada por aparelhamento de orientação estilística, né? Então existem essas questões que é legal dar a voz aqui. Ah, uma, uma bússola sempre tende a orientar-se paralelamente ao campo magnético, né? Então, se é alguma coisa para guardar roupa, ela tende a guardar roupa. Uma bússola sempre tende a orientar paralelamente ao campo magnético, ou seja, o nascer e o pôr do sol. Esse é o campo magnético, é a orientação do campo magnético, né? Nascer, norte e sul, né? Se põe ao sul. Na verdade, a gente pode aqui, ó. O sol se nasce sempre ao sul e se põe ao norte. Pera aí, vamos ver aqui. Vamos ver se é isso. Não, o sol nasce no leste e se põe ao oeste. Então é basicamente aqui, ó. O sol nasce no leste e se põe a oeste. Então, isso sempre, né? Sempre o Sol. Essas direções são cardeais, ou seja, fazem parte da rosa dos ventos. Então vamos lá, continuando compreendendo. Oeste e leste. Norte, sul, leste. Não, na verdade assim, né? Norte, sul, leste. Acho que é assim. Leste e oeste. Beleza. Então a gente tem essa célula de concentração sobre aquilo que a gente chama de o estudo da como que chama? Da o estudo astrologia, será que é isso? Astronomia? Não, astronomia, né? Ciência natural que estuda os corpos celestes como estrelas, planetas. Então, mais ou menos isso aqui, né? A gente tem essa célula que orienta o estudo da astronomia, até porque você precisa de ah, é, você precisa de uma, digamos, referência que é viva, né? Que é consolidável, né? Você pode mostrar a referência para as demais pessoas. E aí, pegando o Sol, né? A partícula solar, que é uma descarregadora de energia, vamos pôr que ela tá aqui, ó, o Sol, né? Sol. E aí o Sol tá navegando aqui, a Lua tá aqui, né? Digamos assim, e aqui está a noite na Terra. Basicamente, nesse pedaço de terra, aqui está a noite e aqui está o Sol. E aqui está dia. Noite e dia. E aí o que acontece? Com o movimento, né, do Sol,
da Terra ao redor do Sol, sei lá. Aqui, ó. O Sol, a Terra se move ao redor de si mesmo, né? Como o spin, né? E, e se move ao redor do Sol também, né? Esse movimento, ele é coordenado. Ele é coordenado por essa rota. Essa rota, ela prevê então que o Sol nasce ao leste. Então aqui o Sol nascer, e aqui é o meio, e aqui é o pôr do Sol, né? Pôr do Sol. Beleza, então a gente tem esse arco do Sol. E o que acontece? Sobre essa partícula Sol, né, e essa escala de movimento na Terra, existe, né, a energia que o Sol manda, né? Aqui, ó. O Sol não varre a Terra. Então aqui, ó, existe essa varredura do Sol, né, digamos assim, ó, dessa forma. E essa varredura, ela causa para nós a varrida dos átomos, né? Os átomos, principalmente os átomos que são filhos do Sol, os átomos eletromagnéticos. Então esses átomos, eles, né? Eles pegam essas cargas e ganham certa relação, né? Então, se você tem um material que tem muita relação com essa carga aqui, você tem uma previsão de associação relativa, né? Ou seja, a orientação na presença. Campo magnético. E esse campo magnético ele está sempre na Terra, né? Ele está sempre presente, porque a Terra ela está sempre sendo varrida pelo Sol, né? A única coisa que acontece é às vezes a interrupção da Lua, né, sobre algumas partes da Terra, ou o movimento da Terra em seu próprio eixo, que varia, né, a dispersão do Sol em dia e noite. Então a gente tem isso aqui. Uma bússola sempre tende a orientar-se paralelamente ao campo magnético aplicado sobre ela, com o polo norte da bússola apontado no sentido do campo. Então nós temos aqui, ó, polo norte. Então a gente tem um material magnético e um barbante, por exemplo. E esse material magnético ele é assim, ó. Ele tem isso e isso. É só isso daqui. Essa parte aqui desse material magnético equivale para nós o ponto norte e essa aqui o ponto sul. Mas como que a gente sabe disso? Né? Uma sai, né? Uma sai e entra pela outra, né? Pela outra parte. Isso é o que vale para nós a orientação, né? A gente tem o norte, o sul, o leste, o oeste, né? E aí sempre sai daqui e vem para cá, né? Nesse sentido, aqui, ó, ele causa uma interferência aqui no material. O Sol sobre a Terra, ela faz um campo, né? Tem esse campo magnético, né, que o Sol causa na Terra. Aqui, ó, a Terra, o Sol e é o feixe, né, de Sol. Carregando a Terra. E o que acontece? Por mais que a Terra esteja
em alguns momentos, né, bloqueada pela luz aqui, ó, pela só a disposição da Lua, né, essa parte da Terra, por exemplo, ela ainda está sendo varrida aqui pelo Sol, ó, tá vendo? Porque a Terra é redonda, então existe essa varredura. A gente tem essa carga, digamos, negativa e aqui é positivo. Então, bússolas, comportamento magnético das substâncias. Vamos lá. Comportamento magnético das substâncias. Podemos classificar as substâncias em magnéticas e não magnéticas. Ou seja, não quer dizer que não tem não sofre magnetismo. Quer dizer que elas têm muito pouco magnetismo, que é quase a zero, né, na nossa relação de detecção. As substâncias magnéticas permitem que seus ímãs elementares tenham um sentido de orientação total ou parcialmente concordante, de maneira permanente ou não, graças a uma ação externa. Logo, os ímãs naturais são estruturados com substâncias magnéticas cujos ímãs elementares possuem orientação concordante e permanente. Como exemplos de substâncias magnéticas temos o ferro, o níquel, o aço e etc. De novo, substâncias magnéticas permitem que seus ímãs elementares tenham sentido de orientação total ou permanente concordante. Uma ação externa. Então aqui a gente tem uma ação externa e um material magnético. Magnético é o que sofreu essa lavagem com o passar do tempo e do Sol, né? Foi varrido e ganhou interferência positiva sobre a forma magnética, né? A onda magnética. Ela se adaptou ao magnetismo e aí sente falta, né? Digamos, chama o magnetismo. Então, algo externo consegue causar esse fenômeno, o fenômeno magnético, ou elas mesmas, né? As substâncias não magnéticas não permitem a orientação dos seus ímãs elementares. Exemplo, madeira, alumínio e plástico. Então, a gente tem substâncias magnéticas e substâncias, digamos que não magnéticas. A imagem. Corpo com ímãs elementares parcialmente orientados. Então, corpo com ímãs elementares não orientados e corpo com ímãs elementares orientados. Então você tem essa questão de uma matéria, né, de um ímã, e a orientação das partículas, né, das células, a orientação conforme a relação exterior, né? Então, se a gente colocar essas três em um dado exterior, né? Por exemplo, em um dado exterior que tem ímã, né? Que tem um certo ímã, esse aqui, nessa matéria, vai se orientar em seu todo átomo, né? Todos os átomos
átomos vão se orientar, essa vai parcialmente se orientar e essa não vai se orientar. Pegando uma analogia, digamos que existem vitrines entre nós, né? Que a gente está passando na rua e existem vitrines. E nós estamos conversando aqui, ó. Se nossa conversa tiver forte o bastante, a vitrine não vai nos chamar a atenção. Se a nossa conversa não for forte o bastante, a vitrine vai chamar a atenção de um de nós, né? Então um de nós pode sofrer orientação da vitrine. Se a vitrine for muito forte, muito mais forte que a gente, nós dois vamos ser orientados pela vitrine e nossa conversa vai ser desorientada pela vitrine. O que pode acontecer com qualquer tipo de fonte de orientação, fonte externa. Ok? Inclusive conversa de vizinho, né? Digamos assim, dentro de alguns dentro de algumas gravitações, digamos assim. Poxa, tá acontecendo alguma coisa aqui. Travando. Aí foi. Consegui. Beleza. Aí. Então essa é a imagem, basicamente. Digamos que isso aqui é a nossa atenção para alguma coisa, né? Presta bem atenção aqui na imagem, ó. Vamos pegar a imagem. Pessoas conversando. Aqui, ó. Você tá vendo que existe uma certa orientação dessas pessoas, olha só. Elas estão orientadas aqui, ó. Elas estão em um campo de atenção. Presta bem atenção. Existe um campo de compassar informação, né? Agora, pessoas pessoas na rua, digamos assim. Se você olha essas pessoas aqui andando assim, ó, elas têm uma certa orientação de placas, só que umas andam para um lado, outras andam para o outro. Então elas estão meio orientadas, digamos assim. Elas não estão totalmente orientadas, elas têm uma orientação objetiva, né? Digamos, pelas faixas de trânsito, pelo caminho que elas percorrem. Agora, se você pegar uma pessoa. O problema é isso, né? Uma pessoa isolada. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Essa pessoa, uma pessoa isolada, ela tá totalmente desorientada, né? Ela não tem orientação nenhuma. É mais ou menos isso que acontece. E as pessoas, elas intimamente, digamos assim, no seu inconsciente, elas adquirem esses estados para se encontrarem no revelamento de uma função, de uma ação, de uma conta de informação que não descontou, ela não fez ela descontrair de certa forma bem em relação sobre a perspectiva encomendada na cena, encomendada no repertório de atividades sociais, né?
Isso provoca muitas vidas. Existem muitas vidas que nascem dessa cena íntima, né? Elas começam a confusionar o seu cotidiano, entrando em nascimentos de desintimidar-se, né? Então isso aqui são coisas que, de certa forma, a alta taxa de desafios sociais trouxe, né? Fez nascer essas cenas em pessoas. E aí essas cenas ganharam domínio nessas pessoas. Muitas pessoas chamam de capeta, né? Demônio, ela foi possuída por um demônio, mas não, ela foi desqualificada regradamente falando, ela foi, de certa forma, magneticamente falando, ela foi desprovida de orientação. Ela não soube como orientar-se. Ela não obteve orientação na estrutura que emanava, né? Pedia essa orientação. E isso pode acontecer até mesmo como castigo, né? Você consegue pedir uma equipe de, por exemplo, associadores, uma equipe de artistas, uma equipe de médicos, entre aspas, né? De pessoas ali presentes para desenvolver esse tipo de paralelo, né? De paredão nas pessoas. Isso é instruções sentimentológicas, digamos assim. Se a pessoa ela sai carregada achando que ela está é, desorientada, ela começa a encenar desorientação a si mesma. Isso se chama autoimune. É uma doença autoimune, porém ela é celularmente disposta pelas contrações provocadas pelos seres humanos em autodescarga de desorientação reflexiva. É como se ela levasse uma imagem de desorientação e começasse a refletir ela, comer a própria reflexão. Mas isso tem várias porções de pessoas que entendem disso e de gravidades. Sabe a tia do colégio, né? Imagina que ela ficou famosa, ela ganhou dos pais ricos vários instrumentos de câmera e de gravar, né? Ensaios e teorias e perguntas e testes para os filhos de, digamos que os filhos de jardim, né, de jardim, de escola, né, que é o dos colegiais, esse aquilo. E aí ela ficou altamente sábia sobre as dores dos filhos, né? Ela se tornou altamente filósofa para ter coragem bastante para, à medida que os seres forem encontrando capacidade, dar a eles condições de intervirem antes que seja tarde demais nesses filhos com dores, né? E aí como que chama? A tia do colégio, né? Digamos assim, a tia do colégio, a avó do colégio, né? Todas essas questões, elas entram em condições cada vez mais ousadas para aprontarem cirurgias, processos de desintimidar essas ações, até serem capazes de orientarem ou desorientarem os seres em encenações de artistas, né?
Só que a gente chama esses artistas de artistas da luz, porque eles são contrabandeadores de segredos, né? São segredos que é, só essa equipe pode ter. Essa equipe médica, essa equipe angelical, isso e aquilo. Então, essa questão magnética, ela é muito mais profunda do que só um conhecimento escolar. Na verdade, ela é às vezes até uma secretária de um instrumento governamental, onde a gente tem secretariados em função de cada vez mais operar na sabedoria dessa desse tipo de desse tipo de arte com o passar dos anos sobre as sociedades e até dispor dessa arte para fazer as suas remediações entre os seres, né? Fazer as suas fórmulas, né? De marcar lojas e apontar ou desapontar os seres em suas descargas de momento e vez ou outra carregam as suas nuvens eletrônicas por aí e deixam as pessoas em traumas, em dores que nem existem, né? Só existem porque a pessoa está totalmente contraída nessa imagem, nessa questão de consolidar isso. Por exemplo, um desempregado em relação aos empregados. Esse desempregado ele está totalmente, né, em si mesmo, afundado naquilo que a gente chama de desorientação. Ele está desorientado em relação a todos os orientados. Por exemplo, uma criança que não está brincando como as outras. Ela está totalmente desorientada em relação às outras. Né? Alguém que está com fome em relação a várias pessoas que estão comendo. Ele passa numa rua e as pessoas elas estão nas lojas de comida, cantando, divertindo, comendo. E a pessoa que está com fome e não tem dinheiro passa aí totalmente desorientada. Ela está totalmente desorientada. E aí ela carrega-se dessa desorientação, por exemplo, a uma quadra. E aí ela volta e começa a refletir essa desorientação. E acaba que isso, dentro da pessoa, se auto-suicida, né? É como se a gente chamasse aquela célula kamikaze, né? Existem células, existem mortes celulares, a gente chama de apoptose ou necrose. A apoptose é uma morte programada. É como se houvesse um programa de uma programação para matar uma célula, né? Uma lembrança, um sentimento. É como se você se programasse para terminar com alguém ou terminar, por exemplo, a associação, né? Tipo assim, a gente começa 1h e termina 5 a aula, né? Digamos assim. Então isso é apoptose. Agora a necrose é um processo que a célula começa a se matar, né? Ela se mata, ela se suicida, né? Pelo fato de ter essa desorientação celular, né? As coisas não fecham, né? É como se fosse na matemática do seu. Opa, mas calma, eu não tô conseguindo resolver esse problema e todo mundo tá conseguindo resolver. O que tá faltando, né? Então a célula ela fica assim, né? Ela entra em distúrbio, né? E às vezes esse distúrbio é causado pela retroprojeção de algo de estrutura real, né? Algo que está acontecendo na realidade que você está dando atenção. Às vezes a gente corta a atenção da realidade para não se envolver nesse paredão
nessa consubstanciação, coexistência artificial de, né, segregar-nos, de causar em nós o fenômeno da desorientação, né? Então essa coisa é muito doida e a gente tem muitos soldados, muitos exércitos, muitos seres humanos que usam e abusam desse artifício para com outras pessoas ou até mesmo para si mesmos, né? Então fica aí mais uma reflexão sobre magnetismo, sobre ímãs. E a gente continua no próximo vídeo, então. Um abraço para vocês e fui!